Diversas vezes, a sensação de falta de liberdade aparece quando você menos espera. Pode ser ao abrir o aplicativo do banco e perceber uma tarifa inesperada. Pode ser ao tentar fazer um pagamento simples e descobrir que precisa seguir regras que nunca escolheu. Ou até quando nota que decisões tomadas por pessoas distantes afetam diretamente o valor do seu dinheiro. Esses momentos criam um incômodo discreto, como se algo estivesse fora do lugar. Você estuda, organiza sua vida, faz o que precisa, mas ainda sente que parte do seu esforço está presa em um sistema que você não controla por completo. E essa sensação, embora silenciosa, é mais comum do que parece. É nesse cenário cotidiano que surge a pergunta que conecta toda esta história. O que significa liberdade de verdade? É fazer o que quer. É poder escolher, é ter controle sobre o próprio tempo e sobre o próprio esforço. Ou será que liberdade também tem a ver com a forma como o sistema financeiro funciona? Se tantas partes da vida dependem de decisões que você não toma, será que a liberdade que você acredita ter é tão completa quanto parece? E é justamente aqui que o caminho do Bitcoin começa a entrar nessa conversa, não como resposta pronta, mas como uma alternativa que nasceu em um dos momentos mais turbulentos da economia recente. Em 2008, uma crise global abalou bancos importantes, afetou milhões de famílias e mostrou o quanto o sistema era frágil. Tudo isso ocorreu após anos de práticas financeiras arriscadas e pouca transparência. A confiança nas instituições estava abalada, e as pessoas perceberam que, mesmo fazendo tudo certo, podiam sofrer consequências de decisões que jamais souberam que estavam sendo tomadas. No ano seguinte, em 2009, surgiu um documento escrito por alguém usando o nome Satoshi Nakamoto. Esse documento apresentava um novo tipo de dinheiro digital, que poderia existir sem intermediários. Ele descrevia uma forma de transferir valor entre pessoas sem depender de bancos, autoridades centrais ou instituições que pudessem alterar as regras. A proposta era simples e profunda ao mesmo tempo. Criar um sistema onde todos pudessem verificar as transações, mas ninguém pudesse controlar tudo sozinho. Era o nascimento do Bitcoin, a primeira moeda descentralizada da história. O funcionamento do Bitcoin se apoia em uma estrutura chamada blockchain, que é um registro público e imutável. Cada transação gravada nesse sistema pode ser verificada por qualquer pessoa, mas não pode ser alterada de forma isolada. Isso garante transparência e impede manipulações. E esse foi o ponto que chamou a atenção de tantas pessoas. Pela primeira vez, existia uma forma de dinheiro que não dependia de confiança cega em instituições. Ele dependia de regras matemáticas que não mudam por conveniência. A primeira transação com Bitcoin aconteceu em 2010, quando um programador comprou 2 pizzas usando 10.000 Bitcoins. Na época, o valor era pequeno, mas o impacto simbólico foi enorme. A partir daquele momento, o Bitcoin deixou de ser apenas uma teoria e se tornou algo usado no mundo real. Por mais simples que fosse, aquele evento mostrou que o Bitcoin poderia circular como dinheiro sem permissão de bancos ou empresas. Com o tempo, o Bitcoin se transformou em um movimento global, não apenas uma tecnologia, mas uma ideia. Ele atraiu pessoas que buscavam autonomia, transparência e uma forma de se proteger contra problemas comuns em economias tradicionais. Em vários países onde o dinheiro local perdeu poder rapidamente, as pessoas buscaram no Bitcoin uma maneira de preservar valor. Isso aconteceu em momentos diferentes na Venezuela, na Argentina, na Nigéria e em outros lugares. Esses casos não são teoria ou especulação, foram amplamente documentados por jornalistas e pesquisadores. O Bitcoin também tem uma característica que o torna único. Ele tem quantidade limitada. Só existirão 21 milhões de Bitcoins no total, e isso nunca poderá ser alterado. Ao contrário das moedas tradicionais, que podem ser criadas conforme decisões de governos ou bancos centrais, o Bitcoin segue um ritmo de emissão totalmente previsível. Isso faz parte do código desde o início. Essa limitação trouxe uma sensação de estabilidade em relação à oferta, algo raro na história monetária tradicional. O sistema tradicional depende de confiança. Confiança em bancos, confiança em autoridades, confiança em políticas econômicas, que nem sempre são explicadas. O Bitcoin oferece outra forma de confiança. A confiança em regras que não mudam, que todos podem verificar e que não favorecem um grupo específico. Essa estrutura gera uma discussão profunda sobre o que significa ser livre em um mundo tão complexo. Liberdade sempre foi um tema central na filosofia, na política e na história humana. E quando pensamos em liberdade financeira, percebemos que ela está diretamente ligada à capacidade de tomar decisões sem depender completamente de intermediários.
O Bitcoin trouxe esse debate para o centro das conversas modernas. Ele apresentou uma alternativa que, mesmo imperfeita, oferece algo novo: a possibilidade de ter mais controle sobre o próprio dinheiro. E é nesse ponto que surge a pergunta central deste vídeo: o que é liberdade de verdade? E de que maneira o Bitcoin, com todas as suas limitações e possibilidades, responde a essa questão? A sensação de que falta liberdade raramente surge de um grande acontecimento. Na maioria das vezes, ela aparece em momentos discretos que se acumulam ao longo do tempo. Pode ser quando você tenta enviar um valor para alguém e o sistema pede uma confirmação inesperada. Pode ser quando o banco informa que a operação ficará pendente até o próximo dia útil. Ou quando o valor que você guardou com esforço perde poder de compra por causa de mudanças na economia que você não tem como acompanhar. Esses detalhes parecem pequenos, mas revelam algo importante. Existem camadas de controle que você não escolheu, mas que influenciam diretamente a sua vida. É dentro desse contexto que a proposta do Bitcoin começa a ganhar força. O Bitcoin não surgiu para destruir tudo o que existia antes. Ele surgiu para oferecer um caminho alternativo, em um sistema que parecia cada vez mais distante das pessoas. Diferente das moedas tradicionais, o Bitcoin não depende de autoridades que decidem quando criar mais unidades. Ele segue regras matemáticas definidas desde o início e aceitas por todos os participantes da rede. Essas regras não mudam conforme interesses pessoais, não podem ser ajustadas em reuniões fechadas, e não seguem ciclos políticos. O Bitcoin permite que uma pessoa mova valor diretamente para outra, sem solicitar permissão. A transação não depende de horário comercial, não pode ser facilmente bloqueada, e não exige a aprovação de instituições intermediárias. Tudo isso é possível porque a rede funciona de maneira distribuída e aberta. A validação das transações é feita por milhares de computadores ao redor do mundo que seguem o mesmo conjunto de regras. Se alguém tenta alterar essas regras, simplesmente não participa da rede. Essa estrutura cria um sistema baseado em consenso e não em autoridade. Essa é a essência da liberdade financeira que muitas pessoas procuram. Quando você não depende de um único ponto de controle, você reduz o impacto de decisões externas sobre sua vida econômica. Em países que enfrentaram instabilidade, isso ficou evidente. Famílias inteiras encontraram no Bitcoin uma forma de preservar parte do que conquistaram ao longo dos anos. Existem relatos amplamente documentados de pessoas que usaram Bitcoin para conseguir realizar compras básicas, enviar dinheiro para parentes no exterior ou escapar de restrições impostas por sistemas tradicionais. Esses relatos não fazem parte de ficção, são narrados em reportagens e estudos de diferentes regiões do mundo. Ao mesmo tempo, o Bitcoin também exige responsabilidade. Ele não funciona com suporte ao consumidor, não possui centrais de atendimento, não oferece atalhos. Ele devolve o controle ao usuário, mas junto com o controle, coloca nas mãos do indivíduo a tarefa de cuidar de suas próprias chaves, seus próprios acessos e seu próprio conhecimento. Para muitos, isso representa maturidade. Para outros, representa desafio. Mas a verdade é que a liberdade sempre veio acompanhada de responsabilidade. Não existe autonomia plena sem atenção e disciplina. Outro aspecto importante sobre liberdade é a privacidade. Em transações tradicionais, existe a possibilidade de que seus dados financeiros sejam compartilhados, analisados e armazenados. Informações sobre seus hábitos de consumo e sobre sua rotina podem ser registradas e utilizadas de diferentes formas por empresas e instituições. O Bitcoin funciona de outra maneira. Embora todas as transações sejam públicas, elas estão associadas a endereços, e não a nomes diretamente. Isso não cria anonimato total, mas permite um nível maior de privacidade, quando comparado a muitos sistemas tradicionais. Esse nível adicional de controle pode ser essencial em regiões onde a vigilância econômica é intensa. A discussão sobre privacidade se conecta diretamente ao conceito de liberdade. Quando suas ações são constantemente monitoradas, sua liberdade diminui. O Bitcoin não resolve totalmente essa questão, mas oferece uma alternativa que amplia a autonomia do usuário. É uma forma de mostrar que o indivíduo ainda pode escolher como e onde movimentar seu próprio dinheiro sem expor todos os detalhes de sua vida financeira. Outro ponto interessante é que o Bitcoin não pertence a nenhum país específico. Ele funciona de forma igual em qualquer lugar do mundo. Isso cria uma espécie de liberdade geográfica. Imagine alguém que vive em um país onde o sistema financeiro é instável. Essa pessoa pode utilizar Bitcoin para proteger parte do valor que ela acumulou. Já uma pessoa que vive em um país com um sistema mais estável pode utilizar Bitcoin como uma forma de diversificação e proteção. Em ambos os casos, o usuário ganha opções,
e opções são um dos pilares da liberdade. Essa característica global também cria uma nova forma de participação econômica. Em vez de depender de regras locais que variam de acordo com decisões governamentais, o Bitcoin oferece uma rede com regras universais. Isso significa que alguém em um país distante tem acesso às mesmas ferramentas que alguém em uma grande capital. Essa equalização não elimina desigualdades, mas demonstra como a tecnologia pode aproximar realidades diferentes e criar novas oportunidades. O fato de o Bitcoin ser resistente à censura também é relevante. Em sistemas tradicionais, uma transferência pode ser bloqueada por diferentes motivos. O Bitcoin foi criado para evitar esse tipo de interferência. Se você possui suas chaves e consegue acessar a rede, pode movimentar seu dinheiro. Esse conceito simples gera uma sensação real de liberdade, pois significa que o controle está mais próximo das suas mãos e mais distante de decisões externas. Outro ponto fundamental para entender a relação entre Bitcoin e liberdade é a previsibilidade. Quando governos podem alterar a quantidade de dinheiro em circulação, isso afeta diretamente o valor do que você possui. Em muitos momentos da história, populações inteiras sofreram com perda de poder de compra, devido a decisões que elas não tomaram. O Bitcoin busca evitar esse cenário. Como o limite total de moedas é conhecido, os participantes da rede não precisam se preocupar com mudanças repentinas nas regras de emissão. Isso cria uma sensação de estabilidade que é rara na história monetária. Essa previsibilidade não significa que o preço do Bitcoin seja estável. Ele oscila conforme a oferta e a demanda. Mas o que permanece estável é o conjunto de regras que define o funcionamento da moeda. Em um mundo onde as decisões econômicas são frequentemente imprevisíveis, ter acesso a um sistema cujas regras não mudam traz uma sensação de segurança. Claro, o Bitcoin não resolve tudo. Ele não elimina dificuldades financeiras, não substitui educação financeira e não transforma realidades sociais de forma automática. Mas ele oferece uma ferramenta. E quando uma pessoa tem uma ferramenta, ela tem a possibilidade de fazer escolhas que antes não existiam. A liberdade não surge apenas da tecnologia. Surge da soma entre tecnologia, conhecimento e oportunidade. No fim das contas, a pergunta continua a mesma. O que significa liberdade de verdade? Talvez seja a oportunidade de decidir como usar o próprio dinheiro. Talvez seja a capacidade de preservar valor em momentos de instabilidade. Talvez seja o direito de movimentar recursos sem depender totalmente de outras pessoas. Ou talvez seja simplesmente a chance de ter alternativas. O Bitcoin não entrega respostas prontas, mas oferece caminhos. Ele mostra que é possível construir um sistema onde o indivíduo tem mais autonomia. Ele deixa claro que a liberdade pode ser ampliada quando existe transparência e quando as regras não favorecem apenas alguns poucos. Ele traz uma reflexão sobre o que significa assumir o controle de partes da vida que antes pareciam intocáveis. Se este conteúdo trouxe reflexão e ajudou você a entender melhor a relação entre liberdade e tecnologia, apoie o canal. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso permite que mais pessoas encontrem novas ideias e descubram formas diferentes de enxergar o mundo financeiro e a busca por liberdade.